Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar falando um pouquinho com vocês hoje de um assunto assim que particularmente eu gosto muito, né? E eu também queria agradecer o convite dos professores, né? Da Irene, do Vinícius, da Pauliana e da Elis, que cederam esse espaço aqui para a gente conversar um pouquinho, tá? Basicamente, a gente tem que entender, contextualizar o fator da inclusão escolar. O que a gente verifica hoje? Que embora tenha havido muitos avanços, muitas melhorias no sistema de ensino, a gente ainda está caminhando, é um processo, nós estamos no meio do processo. E isso que é interessante, porque o processo que a gente realiza é o que faz com que a gente vai aprendendo cada vez mais, né? Para começar, vamos pensar um pouquinho no sentido etimológico da palavra inclusão. Inclusão vem do latim, que é o includere, que é fazer parte de. E o principal, compreender. Eu acho que é essa palavra que define o papel do educador e da escola inclusiva. Compreender. E para a gente compreender, dá trabalho, né, gente? Dá trabalho. E também dá muita satisfação, porque é um desafio trabalhar com a escola inclusiva. É um desafio constante, porque analisa o seguinte: biologicamente, a gente faz parte de um mesmo grupo, de uma mesma raça. Mas mesmo nesse campo biológico, a gente tem diferenças raciais, a gente vai ter diferença na cor do cabelo, na cor dos olhos, e o principal, a gente vai apresentar muitas diferenças na forma de agir, pensar e aprender. Então, como é que a gente vai pensar numa forma única para ensinar? Quando na verdade cada ser humano é único. Bom, vamos falar um pouquinho agora, saindo um pouco desse conceito teórico, etimológico. O grande marco histórico que assim fundamentou as diretrizes da educação inclusiva foi através da Declaração de Salamanca, que foi feita na Espanha. Ano de 94. Vamos fazer uma pausinha e analisar. 94, década de 90. O que a gente tem acontecendo todo no contexto mundial? A palavra da vez era globalização. Globalização num sentido mais amplo. Inicialmente, assim, a gente foi para o sentido da globalização em relação às questões ambientais. A partir daí, eclodiu e foram eclodindo vários eventos sociais com a busca de algumas explicações para resolver um problema que já estava assim saturado, que era a segregação. Então, a gente pode dizer que nessa década de 90, o mundo pedia novas respostas, né? E justamente foi uma época rica de conhecimento e de lutas. Não foi um processo fácil. Interessante que a partir desse momento é que foi dada a voz
a essas pessoas com deficiência. Por quê? Olha, a gente teve nessa época a desinstitucionalização dos hospitais. Então, os hospitais psiquiátricos tiveram que mudar o sistema, a forma de se funcionar. A escola em si foi acompanhando esse processo. Por quê? Porque aprendeu-se a rever esse lugar do ser humano com deficiência, com sofrimento psíquico, com dificuldades. E aqui eu não estou falando só de dificuldades em termos cognitivos, não, muita dificuldade social também. Então, particularmente, foi uma época de muitas lutas. O resultado, é lógico que a gente ainda não tem ainda a dimensão dele, né? Mas a gente está caminhando. Falando a respeito da singularidade, analisemos o seguinte. Nós temos dentro da escola variados tipos de aluno. E a partir daí, a gente desenvolver alguma coisa, algum trabalho, alguma dinâmica específica com um grupo, a gente não está incluindo, a gente está segregando. Então, a gente tem que analisar muito bem a forma como a gente tem conduzido para a gente não retroceder esse processo. Não retroceder e voltar para a segregação. Então, o que a gente analisa? O ser humano, ele tem que ser visto na sua particularidade. Nós, como educadores que somos, jamais podemos olhar uma criança ou um aluno qualquer ou um estudante através da sua patologia. A gente não tem que desenvolver a metodologia a partir de uma patologia. Isso é muito cruel com o ser humano. E hoje, graças a Deus, a gente tem tido um pouco mais de abertura para falar disso. Porque antes, o que acontecia? O aluno X, ele chegava na escola especial e ali funcionava mais ou menos como uma clínica onde todos participavam das mesmas coisas e no final a criança, o aluno saía dali com pouco conhecimento. Muitas vezes, assim, aquele ambiente não era propício para desenvolver esse ser humano. E o que eu gostaria de salientar nisso aqui? O que vem de positivo em relação à escola inclusiva? Porque, na verdade, quando a gente pega esse menino que tem uma deficiência, essa criança, essa menina que tem uma deficiência, e inclui na escola comum, eu vou estar produzindo um ser social. Por quê? Porque, na verdade, ele não vai estar ali especificamente só para aprender o conteúdo, mas ele está socializando, ele está interagindo com outras crianças. E essa troca é muito substancial para o desenvolvimento deles. Essa é a grande sacada, fugiu o nome da palavra, é o grande objetivo da forma como a educação inclusiva deve ser trabalhada. Outra coisa muito interessante, ainda nesse contexto, se você coloca os iguais num determinado espaço e produz alguma coisa ali, a gente tá perdendo muito, muito, muito. Então, o que a gente tem que entender?
a riqueza de conhecimento vem a partir do momento que o aluno ele vai aprender a conviver com esse diferente. É uma troca. E é uma troca também com os professores, porque o professor, durante o trabalho dele, ele não está só ensinando, ele também está aprendendo. Então, a gente tem o estabelecimento de uma relação ali. É uma relação entre diferentes que vai produzir uma relação maior que a relação social. E isso define o trabalho da escola inclusiva. Vygotsky, na década de 20, ele já falava que o grande prejuízo que a gente tinha na época, né, que eles tinham na época, não vivi nessa época, gente, ele já condenava alguns tipos de escolas especiais que já existiam. Por quê? Ele chamava claramente, tem um dos livros dele, que eu não vou lembrar o nome agora, que ele falava assim, que precisava acabar com a segregação escolar. E de lá pra cá acho que aconteceu muita coisa, né? A gente ainda tá assim, tá no processo, tá caminhando, mas só o fato de ter essa conscientização já é muito positivo. Quando a gente se depara com a realidade da escola, com os nossos recursos, né, que a gente tem disponível, a gente fica um pouco assim temeroso, né, um pouco inseguro, mas o grande segredo é a gente se aproximar desse aluno no sentido de descobrir o que ele tem de potencialidade. A partir daquela potencialidade é que a gente pode descobrir um meio, porque a gente precisa descobrir uns caminhos, né? O caminho nem sempre é aquele pré-determinado. Não tem como ter um caminho pré-determinado. Eu, como profissional, eu já peguei algumas crianças, né? Já atendi algumas crianças que aprendiam de forma lúdica, mas com os objetos que totalmente não convencionais. E aí aquela conexão entre o profissional e a criança é que faz com que o trabalho aconteça. E essa é a minha maior contribuição aqui para vocês. A escola inclusiva, ela tem que ser troca. Não existe o papel do professor, do aluno. São dois seres de relações que estão trocando conhecimento. Eu agradeço a oportunidade de falar um pouquinho com vocês. Uma boa tarde.